Só para vocês saberem, aqui na capital paulista, neste momento faz 16 graus, a sensação térmica também de 16 graus. E olha, deve chegar aí a 27, a temperatura mais alta aqui na capital paulista. Vocês sabem, né? Essas ondas de calor extremo ou de frio intenso, chuvas torrenciais com potencial para desastres ambientais, climas desérticos em áreas tropicais. Esses são só alguns dos exemplos, gente, das mudanças climáticas que temos vivenciado nos últimos tempos e que vêm ocorrendo com cada vez, né, com mais frequência e intensidade por aqui. À medida que a gente vai testemunhando, então, esses fenômenos extremos cada vez mais recorrentes, se torna evidente que medidas urgentes a serem adotadas são cada vez mais necessárias, gente. Além da população que gera, né, que em geral sofre com impactos dessas mudanças climáticas e, sem dúvida, né, a população mais vulnerável, que é muito mais afetada. E aí a gente tem exemplos disso, né? Não faltam, né? As chuvas do começo do ano no litoral norte, ou até mesmo agora que ocorreram no último feriado aqui na cidade de São Paulo, a seca nunca antes vista na Amazônia, né? Impressionante, entre outros eventos muito climáticos. Para falar sobre esse assunto, sobre as mudanças climáticas, como que impactam então na vida da população, o quadro Fala Defensoria de hoje vai conversar de forma remota com um defensor público que vai falar então sobre esse assunto no primeiro Congresso de Justiça Climática promovido pela Defensoria. O nome dele é Thiago Fransterzeifer, é isso mesmo, né, Thiago? Bom dia para você, seja muito bem-vindo. Bom dia, Arthur, muito obrigado. Correto, né? A Defensoria hoje ela tem, né, um desafio muito grande, como você bem relatou. A gente tem cada vez mais, isso são dados científicos, né, como bem apontados pelo próprio painel da ONU sobre mudanças climáticas, a frequência e intensidade desses episódios climáticos extremos é cada vez maior. Então é esse o cenário que nós temos no futuro. E o impacto desses episódios climáticos extremos é absolutamente desproporcional em relação àqueles indivíduos e grupos sociais vulneráveis. Ou seja, são eles, né, essas pessoas que se encontram num nível de exposição muito maior aos chamados riscos climáticos, né? A gente viu, como você bem relatou, no litoral de São Paulo esse ano, uma tragédia, inclusive a Defensoria atuou diretamente, né, junto a as pessoas que foram vitimadas por esse episódio. Então, existem várias medidas que são importantes, desde reparação de danos, né, a realocação dessas pessoas para assegurar seus direitos básicos, né, seus direitos fundamentais, desde moradia, alimentação, a própria integridade física e vida dessas pessoas se encontra absolutamente expostas, né, nesses cenários que se colocam, né, diante dos episódios climáticos extremos. A justiça, então, existe uma justiça ambiental, existe uma justiça climática, e aí tudo isso se mistura, de fato, a uma justiça que a população precisa encontrar cada vez mais auxílio, e a Defensoria Pública está aí para isso. E de que forma isso pode acontecer com os demais direitos e deveres da população? Perfeito, Arthur. Né, como eu disse, hoje é difícil separar, né, tanto essa questão que envolve a proteção ambiental, da proteção climática, dos demais direitos fundamentais, ressaltando que a própria Constituição Federal ela assegura, tá, um direito fundamental ao meio ambiente e nele também se entende, né, presente essa proteção climática. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal teve uma decisão muito importante no ano passado, em que reconheceu deveres de proteção do Estado, de modo geral, né, tanto em todos os planos federativos, federal, estadual, municipal. Isso envolve tanto medidas de mitigação, a redução de emissão de gás de efeito estufa, quanto, o que é mais importante para essa população de baixa renda, as chamadas medidas de adaptação e também medidas reparatórias. E aí é muito importante, Arthur, que essas medidas sejam tomadas de modo preventivo. A gente fala muito hoje, né, da própria atuação de políticas de defesa civil, de alertas que possam tornar possível para a população que vai ser afetada, e hoje nós temos sistemas de monitoramento remoto que conseguem, com alguma precisão, não é perfeito esse sistema, mas com alguma precisão, prever
o que vai acontecer, por exemplo, uma concentração muito grande de chuvas e assim por diante, num determinado, né, período. E é muito importante, então, que a Defensoria Pública e as outras instituições do sistema de justiça, da mesma forma, possam, né, tanto exercer um controle sobre essas políticas públicas, mas também, uma vez verificado episódios climáticos extremos, a vitimização de grupos vulneráveis, que possa ter uma atuação também posterior, tanto da Defensoria Pública de modo proativo, buscar atender de modo inclusive coletivo essas pessoas, quanto individualmente, por meio de ações que visem reparar os danos sofridos por elas e assegurar a proteção dos seus direitos fundamentais. A questão, Arthur, por exemplo, da justiça ambiental e da justiça climática, que inclusive está expressamente colocada no Acordo de Paris de 2015, né? E a gente está em via de discutir uma COP no Brasil em 2025, a COP 30 em Belém. Tudo isso coloca em discussão justamente, ou seja, que existem pessoas, indivíduos, comunidades inteiras mais expostas do que outras, né, a esses riscos e episódios climáticos extremos, e o Estado e o sistema de justiça precisa, mais do que nunca, né, colocar uma atenção muito especial para proteger essas pessoas. Essa sua fala é muito importante, Tiago, porque vem refletindo de fato aquilo que os parlamentares aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vêm trabalhando e estão de olho nesse assunto. E não dá para a Rede Alesp, inclusive, ficar de fora desse assunto que é tão importante, né? A gente tem observado cada vez mais a atividade climática, o que o planeta vem querendo dizer para a sociedade, né? E se o planeta quer dizer alguma coisa para a sociedade precisa estar de olhos e ouvidos muito abertos e atentos para escutar e ver aquilo que de fato é essa comunicação da natureza. E aí existe também, acho que uma junção, né? O que esse poder público pode fazer ainda mais para as pessoas que estão em áreas de risco? Perfeito, Arthur. Eu acho que há necessidade de um monitoramento permanente da identificação dessas áreas, né? Ou seja, você tem encostas de morro, você tem várias áreas que se encontram mais expostas, né, a riscos climáticos, riscos ambientais e riscos climáticos. Acho que a gente viu, né, o exemplo do litoral norte do estado de São Paulo, e como eu disse, o poder público ele tem uma obrigação acima de tudo, e isso é uma característica do direito ambiental, do direito climático, é sempre primar por uma atuação preventiva, né? Ou seja, o poder público se antecipar à ocorrência dos danos, porque na maioria das vezes a gente tem cenários de danos irreversíveis. Como a gente viu, né, praticamente foram 50 mortes que tivemos no litoral norte, ou seja, além de toda a questão ambiental que está correlacionada, né? Então a gente precisa de um poder público e de um sistema de justiça que também atue junto. É o papel que a Defensoria Pública tem e outras instituições, mesmo o Ministério Público. O Poder Judiciário tem que estar cada vez mais também receptivo a esse tipo de demanda e a gente conseguir, né, de forma articulada com o poder público, especialmente na esfera extrajudicial, né, fazer o devido monitoramento, identificar essas comunidades mais sensíveis e aí tomar as medidas necessárias, preferencialmente de modo preventivo, mas não sendo isso possível, né, ocorrendo episódios climáticos extremos, desastres ambientais, a gente tem, né, uma atuação também reparatória em favor dessas vítimas, assegurando, como eu disse, a proteção dos seus direitos fundamentais. Hoje não tem como falar de proteção à vida, à dignidade humana, aos direitos fundamentais, sem colocar junto essa variável tanto ambiental quanto climática. Como você bem falou no início, né, nós estamos vendo aí algo absolutamente inédito na Amazônia, né, e a gente precisa entender, né, que o que acontece na Amazônia reflete no sul, no sudeste, ou seja, nós dependemos da integridade, os chamados rios voadores, ou seja, todo esse transporte, né, essa produção de água que é feita na floresta amazônica é absolutamente fundamental para a vida, para a saúde pública, para a atividade econômica, ou seja, no sul, no sudeste, em todo o Brasil. Então é muito importante a gente olhar, né, cada vez com mais urgência, né, para essa questão climática e sempre também, como eu digo, né, uma preocupação muito grande é o olhar da Defensoria Pública nesse contexto, com a proteção dos indivíduos e grupos sociais necessitados.
Você agora há pouco falou sobre a questão dos alertas. Aqui na Assembleia Legislativa, Tiago, há um projeto de lei de autoria do deputado Bruno Zambelli, do PL. Esse projeto é o de número 550, então, deste ano, que torna obrigatório o repasse imediato de alertas e de desastres para divulgação à população pelos meios de radiodifusão regional. Esse projeto, então, deu um andamento muito legal no estado de São Paulo. Inclusive, estive numa das primeiras ações também da CPI aqui, que investiga as encostas, né? Os deslizamentos em encostas. E aí o deputado, inclusive, falou muito sobre isso, no caso com a população lá na Baixada Santista, no litoral aqui do estado de São Paulo. Essa questão de alerta é fundamental, né, Tiago? Você já disse sobre isso, mas acho que a gente pode trazer uma reflexão para que, de fato, o estado de São Paulo, juntamente com os parlamentares aqui da Lespes, possam se empenhar em resultados práticos, né, sobre esse assunto, juntamente com a Justiça, né? Perfeito, Arthur. Acho que seria, né, esse protagonismo também da Assembleia em tomar esse debate, né, como algo prioritário, é fundamental, né? Criar um sistema eficiente, né, de alertas se coloca, como eu disse, dentro desse contexto mais amplo, tanto de políticas públicas de defesa civil, mas também isso toca diretamente a medidas de adaptação às mudanças climáticas. Ou seja, elas já estão aí, nós já estamos vivenciando um estado de emergência climática, né? Isso foi, inclusive, reconhecido pelo próprio STF na decisão que eu referi antes, na DPF 708. Ou seja, então, né, nós precisamos encarar, né, com políticas públicas eficientes algo que já está, não é algo que vai passar a acontecer no futuro, como, né, por vezes parece. As pessoas algumas ainda não tomaram, né, consciência da gravidade e da urgência. Está acontecendo hoje e vai se agravar no médio e no longo prazo. Então, isso é muito importante, né? E aí parabenizo a Assembleia Legislativa por esse protagonismo. Nós precisamos, sim, uma política estadual absolutamente eficiente, né, de adaptação às mudanças climáticas, né, e esse sistema de monitoramento e alerta imediato, né, que chegue, de fato, essa informação a tempo daquelas pessoas que vão ser impactadas, né, por um episódio climático extremo, que elas tenham condições, né, de se protegerem, saírem do local ou tomarem as medidas que forem, né, adequadas, com o suporte do poder público, por óbvio, da mesma forma, e dos órgãos ali que devem atuar de modo articulado nessas situações, né, de risco. Tiago, agora há pouco também você falou sobre a importância da Amazônia, né? E muitos cidadãs dizem assim, mas eu estou no estado de São Paulo, bem longe da Amazônia, o que isso tem a ver comigo? Como eu disse, tem tudo a ver, né? E cada vez mais a ciência, né, ela coloca de forma clara, né? Hoje nós temos fatos, evidências científicas que demonstram, né, a importância da Amazônia, né? Em especial eu dei esse exemplo dos chamados rios voadores, né? Esse transporte, né, invisível de água que a Amazônia produz essa água, né? A gente sabe, existe todo, né, o sistema, a gente tem o maior sistema, né, hídrico do mundo colocado ali, né? Isso é fundamental para que nós não tenhamos, né, um cenário de escassez hídrica, e nós já vivemos isso, né, Arthur, no estado de São Paulo, né, um tempo atrás, de forma bastante severa, crises hídricas. Então, é absolutamente importante que a população, quando olhe para a Amazônia, quando olhe para a proteção de unidades de conservação, de territórios indígenas, ela compreenda os serviços ecológicos que são prestados pela floresta. E esses serviços ecológicos não estão restritos ao bioma amazônico, à população que está lá. Pelo contrário, né? Ou seja, nós no sul, no sudeste, no centro-oeste, enfim, no nordeste, em todas as regiões do Brasil, inclusive para além do Brasil, há um interesse muito grande e uma relevância, né, cada vez maior reconhecida da Amazônia, né, como algo absolutamente fundamental para a gente enfrentar, né, o aquecimento global, as mudanças climáticas, né? Então, como eu falei, a realização da COP30 aqui no Brasil, em Belém do Pará, em novembro de 2025, é uma janela de oportunidade também para o Brasil, em todas as esferas. Isso que a Assembleia Legislativa está fazendo, de criar, né, fortalecer as políticas climáticas, ou seja, isso tudo revela, né, o protagonismo que nós devemos assumir, ou seja, no Brasil,
no enfrentamento das mudanças climáticas. Então, né, a gente precisa entender a Amazônia como um patrimônio do brasileiro, de um modo geral, absolutamente fundamental, né, não só para a questão da saúde pública, mas também da atividade econômica. A pecuária, a agricultura dependem desses serviços ecológicos, dos recursos hídricos, por exemplo, né, da biodiversidade, todos esses, né, isso que é proporcionado para a Amazônia, isso tem um valor econômico muito grande, né, a gente precisa, de fato, dar visibilidade a isso, né, que as pessoas entendam a importância da Amazônia. E reforço, Arthur, a Amazônia está chegando perto de um ponto de não retorno. Né, nós já perdemos mais de 20%, aproximadamente, quase chegando a 20% da cobertura florestal original. Se nós ultrapassarmos entre 20% e 25%, se inicia aí, conforme os cientistas alertam, um chamado ponto de savanização da floresta irreversível. Então, é um momento realmente, né, da gente colocar, né, a prioridade na proteção da Amazônia e também na proteção, então, né, enfim, de todas as pessoas que recebem esse impacto cada vez maior também dos episódios climáticos extremos. E aí, Tiago, a gente vem falando, né, sobre o que é necessário fazer, mas muita coisa já tem sido feita. E o que a Defensoria tem feito sobre esse assunto? Então, a gente está promovendo essa semana, né, um primeiro seminário, algo inédito na Defensoria, inclusive na Defensoria, né, brasileira, de um modo geral, é um tema ainda novo institucionalmente, né, que é a questão de uma atuação institucional no campo das mudanças climáticas, né, da justiça climática, ou seja, isso tudo, né, reforça. Nós estamos discutindo, né, inclusive institucionalmente, a criação de um cargo específico para atuar nesse tipo para pensar estrategicamente também a atuação institucional nesse tipo de situação emergencial, né? Então, isso tudo além de uma atuação direta nos casos concretos que já ocorrem, né? Então, a gente procura na Defensoria Pública cada vez ampliar essa atuação institucional, como eu disse, tanto estrategicamente, né, com a criação de um cargo, de cargos especializados em matéria ambiental e climática, para pensar medidas, inclusive, preventivas e, da mesma forma, uma atuação concreta nos locais onde ocorrem, né, diretamente pelas unidades responsáveis, nas cidades, nos municípios onde ocorrem esses episódios climáticos extremos, como foi o caso de São Sebastião, né, no litoral norte. A unidade de lá da Defensoria atuou, mas com o suporte dos núcleos especializados. Mas, na verdade, é isso, né? A Defensoria tem entendido, né, a relevância, a urgência e o impacto direto das mudanças climáticas no nosso público-alvo, que são os indivíduos e grupos sociais necessitados e vulneráveis. Então, a gente está se movendo institucionalmente para compreender e dar cobertura à proteção dos direitos dessas pessoas. Tiago, a sua voz é muito importante para o Parlamento Paulista, que se junta aos parlamentares desta Casa de Leis e que leva, de fato, uma luz no fim do túnel. E aí é importante que a gente lembre, né, que o cidadão tem fundamental importância na vida do planeta e, consequentemente, na própria vida. E aí tem aqui um recado do Ivo Aureliano para ti, viu, Tiago? Diz assim: bom dia, o melhor professor. Então, nos ensine, Tiago, cada vez mais e nos ajude a promover um planeta muito melhor, porque o planeta está gritando e a gente precisa ter ouvidos para ouvir o que ele quer falar. Perfeito, Arthur. Muito obrigado. Agradeço aí, né, e a gentileza de vocês, o espaço importantíssimo, parabenizo. Né, esse programa é uma referência, né, para todo mundo que acompanha o trabalho, o protagonismo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, e contem sempre com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para a gente estar dialogando e realmente levando esses temas importantes para frente, em parceria institucional, que é o mais importante, né, entregando para a população do Estado de São Paulo realmente, né, a proteção dos seus direitos, e fico à disposição sempre para estar colaborando com vocês. Muito obrigado, Tiago. Um forte abraço, um bom trabalho, coragem.